Há momentos na vida em que tudo parece desabar. Você olha ao redor e sente como se tudo que construiu estivesse desfazendo diante dos seus olhos. Os planos que pareciam tão certos se perdem no meio do caminho. Aquilo que você pensou que duraria para sempre, de repente se vai. E as portas, aquelas pelas quais você orou, esperou, acreditou, uma a uma se fecham, sem aviso, sem explicação. E então, o coração cansado pergunta baixinho: e agora? Como eu continuo? Talvez seja aí que você está hoje, num tempo em que o silêncio de Deus parece mais alto do que tudo. Um tempo em que as respostas não chegam, em que o futuro parece embaçado e a alma sente o peso de despedidas que ainda doem. Pode ser o fim de um relacionamento, de um ciclo, de um sonho que você guardou com tanto carinho e agora parece ter se perdido no tempo. Você olha para frente e não enxerga a saída. Sente que a estrada parou, que a esperança ficou lá atrás, em algum ponto que você não alcança mais. Mas ouça com o coração o que vou te dizer agora. Algo que não vem de mim, mas do coração de Deus para você. Não é o fim, é o recomeço que Deus escreveu. O que parece ter terminado, Deus está apenas redesenhando. O que foi arrancado, Ele vai substituir por algo melhor. O que foi perdido, Ele vai usar para te ensinar a depender dEle. Não do que acabou, mas do que Ele ainda vai fazer. Porque Deus é o autor da sua história. E quando Ele escreve, até o ponto final pode virar vírgula. Não é o fim. É o recomeço que Deus escreveu para você. Eu sei, dói dizer adeus a algo que você sonhou. Dói olhar para trás e ver que aquilo que você imaginou durar a vida toda simplesmente acabou. Dói ver uma história terminar. Dói abrir mão de algo que você acreditava que era o plano certo. E dói ainda mais quando você não entende o motivo. É como se o coração tivesse que aprender a andar de novo, só que agora com um pedaço faltando. Mas e se Deus não estivesse te punindo? E se Ele estivesse apenas trocando o cenário, mudando a rota, ajustando o caminho, porque Ele tem algo melhor, mais bonito e mais completo preparado para você? Às vezes, o que parece ser o fim é só o início do milagre que ainda não começou. O que hoje é despedida, amanhã pode ser libertação. O que agora é lágrima, mais tarde será colheita. Deus enxerga além do que você vê. Ele sabe onde esse caminho te levaria. E por amor, Ele te protege. Mesmo quando o seu cuidado vem em forma de não. Ele não destrói sonhos para te punir. Ele remove o que era temporário para abrir espaço para o que é eterno. E às vezes, isso só acontece quando a gente para de tentar controlar tudo. Porque há coisas que só nascem quando a gente perde o controle, quando a gente cansa de tentar entender e simplesmente se entrega. É nesse lugar de rendição, de entrega total, que o propósito de Deus começa de verdade. É quando você solta o que não pode segurar, que Deus, enfim, tem liberdade para te conduzir. E o que Ele faz a partir daí sempre supera o que você deixou para trás. Hoje, olhe para a sua vida com os olhos da fé, não com os olhos cansados do que deu errado, nem com os olhos feridos do que se perdeu,
mas com os olhos de quem sabe que Deus está no controle. Pode até parecer o fim. Pode parecer que tudo desandou, que os sonhos se apagaram, que a história perdeu o sentido. Mas o autor da sua história ainda está escrevendo. Ele não largou a caneta, ele não desistiu do que começou em você. E quando Deus escreve, o enredo muda. A cena escura vira manhã clara. O deserto árido começa a florescer. A lágrima, que antes era dor, se transforma em testemunho. E o fim, aquele que parecia definitivo, vira um novo começo cheio de graça. Porque nas mãos de Deus, até o que foi quebrado pode ser usado para reconstruir. Ele é o Deus dos recomeços, dos renascimentos, dos ainda há esperança. Então, respire fundo. Solte o peso do que ficou para trás. Limpe o coração do que não deu certo e diga para você mesmo, com fé, mesmo que a voz esteja tremendo um pouco: não é o fim, é o recomeço que Deus escreveu. Deus está te conduzindo, mesmo quando você não entende o caminho. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele sabe exatamente aonde quer te levar. Cada curva, cada pausa, cada espera faz parte do plano perfeito que Ele desenhou para a sua vida. E tudo que Ele permite, tudo que Ele move, tudo que Ele tira ou acrescenta, é para te aproximar do centro da vontade dEle. Confie, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não falha, Ele não esquece, Ele nunca chega atrasado. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários. Isso é mais do que uma palavra, é um ato de fé. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está escrevendo a história. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que aquecem a alma, fortalecem a fé e te lembram que Deus sempre tem um recomeço para a sua vida.